Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRX Hybrid 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRX Hybrid 2022, essa versão topo de linha desse modelo na cor azul Netuno metálica que muitos me pediram no canal, e eu estou atendendo esse pedido desse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar o valor e fazer a negociação desse veículo. Quero começar pela sua frente, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, esse acabamento cromado no seu interior, com essa máscara negra com acabamento black piano, a inscrição Corolla Cross aqui do lado, canhão de foco projetor em LED com farol alto e baixo, essa peça com esse acabamento azul no seu interior para fazer referência que é um carro híbrido, indicador de seta em LED e um outro filete em LED, ele sai daqui e vem praticamente até o final do farol, que deixa bem marcante. Já na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados que deixa bem marcante, sensor de estacionamento dianteiro que já vem de série nesse modelo, também essa parte como se fosse um bumper frontal com esse acabamento preto fosco, a sua grade com as aberturas, também farol de neblina que é em LED. Aqui nós temos um aplique que é na cor do veículo, já a sua grade superior nós já temos todo esse desenho, no caso aqui um formato trapezoidal, com essa moldura cinza metálica, uma outra moldura, essa já é prata, que faz todo o contorno com esses detalhes aqui das entradas de ar com efeito colmeia. O logo translúcido da Toyota com essa parte cromada e também azul para fazer referência que é um carro híbrido. Esse já tem o radar do sistema Toyota Safety Sense. Na parte ali do para-brisas, a câmera que vai monitorar para trazer mais segurança e também sensor de chuva. Nós já temos vincos bem pronunciados na lateral do capô, que sai aqui, ó, e um outro que sai daqui de cima e vem até a frente na grade. E da mesma forma, aqui do outro lado, eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica da Toyota, herdado da 12ª geração do Corolla Sedan, que é o motor Dynamic Force. O sistema híbrido, no caso, é auxiliado com 2 motores elétricos e um motor a combustão. Esse é um motor a combustão 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm, com 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e um detalhe, ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo na utilização desse veículo. Já os 2 motores elétricos, eles já estão localizados um pouquinho mais abaixo, junto com as planetárias do sistema híbrido, através do câmbio CVT Hybrid Transaxle. Esse vai estar auxiliando junto com esse câmbio para trazer mais economia. Esses 2 motores elétricos são 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm, que trabalhando de forma simultânea entre os 3 motores de força combinada, eles vão gerar 122 cavalos. Aqui está um módulo eletrônico, a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar todo o uso, no caso do sistema híbrido, com auxílio dos 2 motores elétricos e o motor a combustão, trabalhando de forma simultânea para trazer mais economia em tempos que a gasolina está a um preço absurdo. Está aqui uma opção para te trazer muita economia, com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo XRX, para não se tornar um vídeo tão extenso. E depois também, lá na ficha técnica, a parte com a utilização de um vídeo, como é o sistema híbrido e como ele funciona. Notem nas imagens toda a parte aqui da composição dos motores da Toyota, referente às fiações, às mangueiras, olha todo o acabamento da motorização, como tem
um bom detalhe e uma confiança no mercado. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para justamente trazer menos ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas que são diamantadas nessa versão topo de linha, com todo esse formato dos aros bem diferenciado, com essa parte escovada, essa pintura preto brilhante, o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 metros de comprimento. Já na caixaria de roda, nós temos essa peça com esse acabamento preto fosco, assim como essa saia lateral, praticamente dá a volta em todo o carro. A inscrição Hybrid, e aí nós já temos um vinco que sai da lateral do capô e termina aqui fazendo esse contorno, e um outro vinco bem sutil, que termina aqui praticamente no início desse contorno. Aí nós temos aqui esse filete cromado que sai daqui da coluna A e termina lá na terceira coluna. Também a parte aqui com repetidor de seta no retrovisor, rebatimento elétrico, rebatimento automático quando você desliga o carro, e também essa parte aqui com a pintura do carro que é azul Netuno, e essa parte já com essa peça preto fosco, e também o sistema tilt down. Quando você engata ré, o retrovisor vai retroceder para você enxergar a guia de uma maneira mais fácil. As maçanetas, no caso, são na cor do veículo, sua coluna B com esse acabamento preto fosco. Aí nós já temos essa parte do rack com cinza metálico bem escuro e o teto solar, que é exclusivo dessa versão topo de linha XRX. Na parte aqui da porta traseira nós temos aquele outro contorno, o mesmo lá da frente que vem até as lanternas, e um outro mais sutil aqui também, deixa bem marcante. Todo esse contorno aqui na caixaria de roda com essa peça preto fosco, assim como também como na sua traseira, que nós já temos essa peça preto fosco, o aplique também aqui azul, sensores de estacionamento traseiro e esse refletor para trazer mais visibilidade à noite. Na parte das lanternas traseiras, elas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa do porta-malas, com toda essa moldura preto brilhante que faz o contorno, também com a inscrição Corolla Cross, e aqui a iluminação é toda em LED. Nós temos a inscrição XRX Hybrid aqui também cromada. Essa parte com esse formato trapezoidal, harmonizando lá com a frente do veículo, que realmente deixa bem marcante. A parte aqui também com essa parte do limpador do vidro traseiro, o aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aqui o limpador do vidro traseiro e também a antena ali Shark Fin na parte do teto. Basta você apertar esse botão aqui para que você possa estar fazendo a abertura do porta-malas, que tem a capacidade de carga de 440 litros. E aí nós temos aqui essa esteira para você estar puxando, para estar colocando aqui para tampar as bagagens no caso, essas alças que tem a capacidade de 2 kg, a iluminação interna também, e aí no caso nós temos esses nichos na parte lateral para auxiliar de alguma forma, e aqui o step temporário para você fazer a utilização caso necessário. Já na porta nós temos todo esse acabamento preto fosco com plástico rígido, e essa alça para você estar puxando, para estar fechando o porta-malas do Corolla Cross, que tem inscrição bem grande aqui atrás, a câmera de ré, o logo cromado com a parte aqui azul para fazer referência que é um carro híbrido. Na parte de segurança nós já temos aqui as lanternas de neblina com esses 4 pontos em LED para trazer uma visibilidade maior, é um item de segurança importante, e o teste de colisão no Latin NCAP é de 5 estrelas para adulto e criança. Ele conta com 7 airbags, que são 2 frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros do Corolla Cross. Ele tem a abertura da porta maior aqui para justamente facilitar, pois ele tem um entre-eixo de 2,64 m, 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e notem aqui que o espaço é praticamente bem justo, ele não tem o mesmo conforto que o Corolla Sedan, que tem um entre-eixo maior. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha das demais versões. O interior aqui, ele é todo bege, com essa linha de costura aparente, a parte perfurada nos bancos aqui, que realmente traz um destaque. A parte do teto aqui, no caso, ela é preta, com a iluminação para quem está aqui atrás, as alças e o teto solar aqui, que realmente traz um requinte com a iluminação maior no seu interior. O duto do ar-condicionado traseiro para quem vem aqui atrás, que vem com bastante conforto, 2 tomadas 2.1 A para fazer recarregamento através do celular com a conexão USB. A parte dos bancos aqui, como eu mostrei para vocês, com todo esse pontilhado, a costura aparente. Eu vou descer para mostrar aqui a dimensão
da fileira dos bancos traseiros para vocês verem a questão do espaço. Nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. No caso aqui também, essa opção com descansa-braço com 2 porta-copos é uma opção legal para quem está viajando com 4 pessoas. Também a instalação através do Isofix das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. E um detalhe aqui, se você puxar essa alça, o banco no caso ele é bipartido, então você consegue colocar, carregar algo maior, uma escada que não caiba lá no porta-malas, você consegue deitar os 2 bancos, pois ele é bipartido 60 por 40. E um outro detalhe é que ele tem 2 ângulos, olha, coloquei aqui no primeiro ângulo, então você tem mais 10 graus para você estar descendo aqui, para ficar justamente trazendo mais conforto para quem vem aqui atrás no Corolla Cross. Aqui na parte da porta, nós já temos o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque. Essa parte aqui já é bem macia ao toque também, com essa linha aparente com a cor creme, os puxadores prata, esse acabamento aqui no caso preto fosco, com uma segunda opção de porta-copos, o ajuste do vidro elétrico e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave, ela é do tipo presencial, nós temos a inscrição Corolla Cross e o logo da Toyota. Se você virar aqui, nós temos esse botão para estar acionando o alarme para você encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil, caso você não encontre. Alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que nós contamos com a regulagem elétrica, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura, regular também a inclinação aqui das pernas para trazer mais conforto. Já nesse botão você regula, no caso, a parte aqui para ajuste das costas para trás ou para frente. Aqui nós temos a tampa do combustível que você consegue estar abrindo lá atrás e também o freio de estacionamento, aqui no caso que é no pé, da mesma forma como é no Prius. E agora nós vamos conhecer o interior do Corolla Cross XRX Hybrid, que já está em funcionamento. Ele está aqui funcionando no motor elétrico, por isso que a gente nem percebe, no caso, o barulho do motor, a combustão, porque ele não está ligado, está funcionando no modo elétrico, nessa tela de 7 polegadas que apareceu a inscrição. A sua multimídia, no caso, ela é com sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Ela tem essa conectividade, uma tela de 8 polegadas que ficou flutuante desde a versão de entrada do Corolla Cross 2022, diferentemente do Corolla Sedan 2020 e 2021, que ele tinha uma TV de tubo aqui atrás e realmente o pessoal não gostou, foi alvo de críticas. Agora melhorou, ficou uma tela mais com um detalhe interior mais bonito. Aqui nós temos, no caso, as informações do veículo, por ele ser híbrido, o motor a combustão, os motores elétricos, a parte de carga, o histórico aqui referente até a parte de regeneração do sistema de baterias para você fazer a utilização, e também a parte com a média instantânea, consumo, tempo de viagem, tempo de cruzeiro, tempo que o carro ficou parado, todos esses itens você tem. Ficou uma multimídia mais intuitiva, mais sensível ao toque, diferente da versão 11ª geração do Corolla Sedan, que no caso herdou também essa multimídia da 12ª geração do Corolla Sedan. Eu vou deixar um card logo acima para você acompanhar como utilizar essa multimídia num todo, que tem no caso as utilizações, para não ficar um vídeo tão longo, e você vai estar, no caso, vendo esse vídeo para fazer a utilização da conectividade com espelhamento sem fio, e aí você pode estar acompanhando lá os detalhes. Aqui na parte do console central nós temos todo esse acabamento Black Piano, no caso aqui o ar-condicionado digital, que são 2 zonas, você consegue colocar a temperatura do lado do motorista e também aqui do lado do passageiro, ar quente e ar frio. Aqui nós temos a parte com as opções onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, fluxo do ar que você consegue estar aumentando aqui no caso, a parte aqui da utilização no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e para estar ligando, no caso aqui, ao duto do ar-condicionado para quem está lá atrás. Aqui nós temos o botão Start Stop, que tem essa parte azulada para fazer referência que é um carro híbrido, esse acabamento prata, e aqui na parte do painel todo esse acabamento macio ao toque, com essa costura bem aparente. A parte aqui do console central, esse detalhe prata também, e esse detalhe bege aqui em volta do câmbio Hybrid Transaxle CVT. No caso ele vai simular as velocidades aí, no caso da mesma forma como um câmbio CVT de forma normal, só que ele não trabalha com correia, ele trabalha com planetárias. É um sistema híbrido diferenciado. E aí nós temos aqui o modo Drive, que ele vai selecionar entre motor elétrico e combustão, ou o modo 100% elétrico, que é o EV Mode. O botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade desse carro, e tem assistente de rampa, freio ABS com um EBD
IBAS. Aqui nós temos uma tomada USB para fazer a conectividade através do seu smartphone com a multimídia, um nicho para estar guardando alguma coisa aqui, bem espaçoso. A parte do câmbio, nós temos todo esse acabamento aqui no console central, com esse detalhe black piano e essa parte prata que faz a volta aqui no câmbio. Aí nós temos as opções aqui no caso do câmbio, que você consegue colocar na opção Ré, e aí vai ter aqui a multimídia, a câmera traseira para você fazer a utilização. Se você apertar esse botão, ele vai aumentar o ângulo ou diminuir o ângulo para você fazer a verificação de segurança quando estiver estacionando. Aqui nós temos no câmbio a opção B. Essa opção B aqui, abaixo da opção Drive, ela é para fazer a descida de serra, para regenerar o sistema de baterias, freio motor, para você fazer a utilização com esse câmbio. Aí nós temos aqui dois porta-copos, a opção do descansa-braço aqui revestido em couro na cor cinza, que você aperta o botão e traz ele mais para frente aqui para trazer um ângulo maior para você encostar o braço, que você pode utilizar. Apertando o botão você consegue abrir aqui. Nós temos uma tomada 12 volts para fazer a utilização desse espaço também, desse console central para fazer a utilização. Já o banco, ele é na cor bege, aqui ele tem as perfurações aqui e também toda essa linha de costura aparente com essa parte lateral para trazer mais conforto para quem está utilizando, a parte aqui com a regulagem de cinto de segurança com altura, as alças aqui no teto, e aí nós temos aqui quebra-sol. Se você puxar essa parte, ele tem um espelho e já acende a luz no teto de maneira automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aí nós temos o botão para estar desligando aqui o alarme volumétrico no seu interior. A parte aqui com o retrovisor, ele vai trazer menos reflexo à noite, ele é fotocromático, isso é um item de segurança importante. E a parte aqui com o teto solar, que você consegue estar puxando para fechar aqui a iluminação, para não atrapalhar, ou você pode estar abrindo o teto solar como eu estou fazendo aqui, que ele tem a parte com sistema de segurança, que você aperta aqui, se você colocar a mão, ele é anti-esmagamento. Então você tem esse sistema de segurança interessante na parte do teto também. A parte aqui com porta-luvas, já tem um detalhe aqui com um bom espaço. Até esse acabamento prata e também black piano no difusor do ar-condicionado. Já é o painel, nós já temos todo ele com esse acabamento preto, com plástico rígido, o tweeter para auxiliar no sistema de som. E já aqui na parte da porta do motorista, todos os comandos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica aqui no caso do retrovisor, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e aqui nós temos aqui o botão para fazer o rebatimento elétrico. Se você colocar aqui para baixo, ele vai rebater aqui o retrovisor. Se você colocar aqui no modo A, quando você desligar o veículo, ele vai rebater automaticamente, então tem esse diferencial. E um detalhe também que depois eu vou mostrar para vocês, que é o sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego que tem aqui no retrovisor também. Isso auxilia bastante através do sistema de segurança. No painel, nós já temos aqui o ajuste do facho do farol. Por ele ser um carro que você pode colocar um pouco de peso lá atrás, ele pode erguer à frente e você consegue fazer, no caso, a regulagem do facho do farol colocando para cima ou para baixo. Esse botão aqui é do farol alto e baixo comutativo através do sistema de segurança. Eu apertei aqui e ficou verde dizendo que o sistema está em funcionamento. E aí no caso, se você estiver vindo com um farol alto, vindo um carro na sua direção, ele vai abaixar para o farol baixo automaticamente e depois retornar para o farol alto através do sistema de segurança. A sua direção é eletroassistida, temos a regulagem de altura e profundidade. Nessa direção nós temos o comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado nós já temos a parte do sistema Toyota Safety Sense. Mais abaixo aqui o modo de música, rádio, você pode estar passando as faixas aqui também. Esse acabamento revestido em couro com essa linha aparente, esse detalhe prata que faz a volta no volante com esse detalhe cromado. Já o sistema Toyota Safety Sense, ele vai oferecer aqui também controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa da direita a 100 km por hora e o carro à frente esteja a 80. Se você não visualizar esse carro, o carro vai fazer a frenagem automática e se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso é um sistema de segurança importante. Aqui esse botão já é para estar ligando e desligando o assistente de mudança de faixa involuntária. Se você fizer uma mudança brusca de faixa, ele vai soar um alerta e fazer até certas correções caso você não dê seta, indicando que você está realmente querendo mudar de faixa. Isso é um sistema de segurança também muito importante. E o mais importante é o sistema pré-colisão, já nesse botão aqui, e você consegue, no caso, deixar alerta. Se você não conseguir enxergar um pedestre, um ciclista, um veículo vindo contra a sua direção e tomar uma medida protetiva que é frear o veículo, ele vai identificar soando um alerta e também fazendo a frenagem
automática desse veículo, evitando uma colisão ou até certos danos a você condutor e quem está te acompanhando no veículo. É realmente um sistema de segurança bem importante. Já na parte do painel eu quero mostrar os detalhes para vocês aqui. É uma tela de 7 polegadas em TFT, uma tela bem grande. Já do lado aqui nós temos a parte aqui com o marcador da energia que você tem no sistema híbrido, já aqui do outro lado a parte com arrefecimento do motor, do tanque de combustível que é apenas 36 litros, e aqui nós temos a opção do velocímetro analógico de forma digital. Se você quiser colocar com o sistema digital, você consegue colocar essa parte do conta-giros e do velocímetro da mesma forma. Nós já temos aqui no caso a média total do veículo, odômetro total, temperatura exterior, relógio, trip A, trip B. Se você colocar para o lado aqui nós temos os sistemas de segurança para fazer a utilização. Se você colocar para baixo aqui o modo de economia, tempo de cruzeiro, tempo da viagem que inicializou, o tempo que o veículo ficou parado, e ele vai voltar aqui para a média instantânea do veículo, quanto que você consegue rodar com o tanque de combustível que você tem nesse veículo. Se você colocar para o lado os sistemas de segurança, se você colocar para o lado mais uma vez a parte com a pasta de áudio, a rádio que você está ouvindo, a música que você está ouvindo. Se você colocar para o lado mais uma vez o tempo de viagem total, se você colocar para baixo aqui o modo do sistema de baterias que ele está mostrando ali recarregando, né? E também aqui no caso as configurações dos sistemas que você consegue colocar, no caso aqui alerta ali, que eu vou ligar o sensor de ponto cego como eu fiz ali agora, que apareceu que está ali, e também sensor de tráfego traseiro. Se você colocar a seta para o lado mais uma vez, tem uma aba aqui com todas as informações importantes. Está aparecendo ali combustível baixo, então tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer nessa pasta aqui que eu mostrei para vocês. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross. Eu vou deixar na descrição de vídeo a ficha técnica desse veículo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Se você gostou desse veículo, deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José Rodrigues, da cidade de Anicuns, em Goiás. O segundo salve vai para Evaldo Mendes, da cidade de Brasília, em sua capital, no Distrito Federal. E o terceiro e último salve de hoje vai para Vando Farias, da cidade de Iguaí, na Bahia. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!